Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, difícil fazer um discurso após o depoimento prestado da tribuna ao lado do senador Paim. Difícil. Esse é o cotidiano do Brasil, insuportável, que nós denunciamos, legislamos, denunciamos e legislamos e ativamente participamos dessa casa para tentar conter essa coisa que vem com uma cultura e que inaceitável, sem perdão, sem leniência de forma nenhuma, mas que repetitivamente assola os lares brasileiros. E eu, deslocada desse contexto, porque me emociona bastante falar sobre isso, eu venho a essa tribuna para abordar um tema que Vossa Excelência conhece e que o senador Eumano também conhece, é defender meios mais inteligentes, justos e sustentáveis de desoneração tributária do setor produtivo brasileiro. Nós já fomos e voltamos nessa roda de saídas que o governo muitas vezes coloca como uma solução imediata de um problema que é estrutural. Se eu dissesse aqui, simplesmente dissesse que o Estado brasileiro tem sido o maior inimigo da prosperidade material do nosso povo, eu não estaria mentindo, senhor presidente. Embora eu pudesse ser mais específica, eu vou tentar ser, eu digo que a desorganização fiscal do Estado brasileiro, o excesso de normas que se sobrepõem entre si e que ele impõe ao setor produtivo é a maior barreira que hoje existe ao aumento da produção, ao aumento do emprego e aumento de renda dos brasileiros. Por que eu trato da desoneração tributária do setor produtivo? E um pressuposto que apresento desde já nessa minha posição, e que fique muito clara, é que essa desoneração é necessária e urgente. Não pode ser, no entanto, uma desoneração vertical, localizada, pontual, de maneira que beneficie o setor A ou B, mas não traga nenhum ganho, senador Eumano, ao setor C, D e E. De forma nenhuma pode ser assim. Nós sabemos e estamos cansados de saber que renúncias fiscais direcionadas a setores específicos acabam, e Vossa Excelência sabe, porque já foi do Executivo, acabam por ser fonte de ineficiência, distorção competitiva e, por vezes, causa, não por consequência, mas gera a corrupção. Há um princípio do direito tributário que deveria ser observado pelo Estado arrecadador, o princípio da neutralidade fiscal, que várias vezes foram abordados em projetos de lei nessa casa, ou seja, a minimização da interferência dos tributos na alocação de recursos para a produção. As desonerações, senador Eumano, que são desejáveis para a saúde da economia, elas devem ser de caráter horizontal. Devem significar diminuição geral e ampla do nível de tributação que sufoca, em demasia, a produção que, por fazê-lo, acaba por provocar preços mais altos para os consumidores, de modo geral, lucros mais baixos para os empresários, que gritam a toda hora, o que reflete em nível de investimento também mais baixo e salários mais baixos para os trabalhadores. Essa é uma ciranda da qual não se consegue fugir, até porque o país não enfrenta o tema da reforma tributária. Em outras palavras, eu diria até nível exagerado de tributação, como é o nosso caso, resulta em extração excessiva de riqueza da sociedade para ser gasta por um Estado que, com bastante frequência, é ineficiente, perdulário e, infelizmente, corrupto. Não somente eu, mas também alguns senadores no plenário dessa casa, nas comissões, costumam abordar, até mesmo com insistência, o tema da desoneração tributária da produção, bem como o tema correlato da desburocratização, que desde que eu entrei para a vida pública, é que esse tema é debatido, aparentemente enfrentado,
da busca de desburocratizar para aumentar a produtividade, da melhora do ambiente econômico para empreender. Isso nós tratamos sempre. Volta e meia, o senador Armando Monteiro chega com um projeto que nós votamos, fazemos um esforço coletivo para que aquilo tenha a urgência que a pauta exige. E eu não quero ser injusta com nenhum colega, mas eu quero realçar a participação do senador Tasso Gereissati, do Cristóvão Buarque, que tem algumas matérias no setor, e principalmente do senador Armando Monteiro, que é ex-empresário, ex-presidente da CNI, ex-ministro da Indústria e Comércio, e sempre repete que a batalha por aumento da produtividade e da competitividade da economia brasileira não se esgota na obtenção de um ambiente macroeconômico estável e equilibrado, como todos nós pregamos aqui quando estamos a defender as medidas para ajuste fiscal no Brasil. Então, senhor presidente, a gente sempre lembra, e ele faz questão de lembrar, que o ambiente microeconômico é também muito importante. Faz parte do governo olhar a macroprodução, mas desvia o olhar da microprodução, do microempresário, que é fundamental, relevância, termos essa capacidade e essa sensibilidade para a criação de um ambiente institucional que favoreça o desenvolvimento da atividade produtiva. Nosso povo tem a vocação para o empreendedorismo. Observamos isso na escala crescente que nós estamos vendo no âmbito do desemprego e estamos vendo como a sociedade que está deslocada do ambiente de trabalho formal, como é que ele se investe, ele procura se capacitar para estar dentro do ramo do empreendedorismo. E resta ao Estado deixar que essa vocação aflore. Ele tem que ter capacidade de ver essa vocação e remover as amarras que travam o desenvolvimento econômico e, em consequência, o desenvolvimento social. Se nós verificarmos, senhor presidente, a classificação que o Brasil obtém ano após ano, na mais importante publicação internacional de comparação entre países quanto ao ambiente de negócio, da IBUSNI, que inclusive é editado pelo o Banco Mundial, nós vamos tomar consciência da dimensão do problema que nós estamos falando. Nessa classificação internacional, entre 190 países, os 180, 190, que ordena as nações de modo decrescente, partindo da que apresenta o melhor ambiente para os negócios, que é a Nova Zelândia, que foi objeto de uma matéria recentemente no Globo Repórter, em primeiro lugar, até a última, que é a Somália. O Brasil agora ocupa, na edição de 2018, não muito diferentemente das edições anteriores, publicadas nesta revista, o 125º lugar. Uma péssima classificação. Para se ter ideia, os 5 países que estão um pouco melhor, senador Eumano, classificados, melhores que o Brasil, aqueles que imediatamente nos antecedem são Gana, Belize, Uganda, Irã. Esse é o grupo a que pertencemos. Eu não estou desmerecendo ninguém, nenhum deles. Esses são os nossos vizinhos no páreo da competitividade global. Que é o Brasil mais o quê? A classificação do Doing Business elege os critérios de ordenamento, facilidade de abertura de empresa, coisa que nós estamos enfrentando há 20 anos, cada dia tentando melhorar, diminuir o tempo, a burocracia, não é? Obtenção de alvarás de construção, que é uma batalha que todo mundo enfrenta. Há pouco ouvimos o senador contar a tramitação dos processos dele no âmbito do judiciário. Obtenção de eletricidade, registro de propriedade, obtenção de crédito, proteção dos investidores minoritários, pagamento de impostos, facilidade do comércio internacional, proteção jurídica dos contratos e resolução jurídica de insolvências. Eu tenho sentado ali na galeria o meu irmão, Robert, que é economista, que deve estar vivendo algum desses problemas que eu citei. Não é, Robert? Não é uma mera coincidência, senhor presidente. Senhor senador Eumano, senhora senadora Amélia, que a Nova Zelândia, a primeira colocada, seja um dos países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo, enquanto a última colocada, a Etiópia, seja um dos países mais pobres.
mais miseráveis. Não há como escapar da conclusão evidente que a melhora do ambiente de negócio para o empresariado brasileiro resulta em médio e até mesmo em curto prazo em benefícios para toda a população brasileira. É aquela roda que nós temos que fazer girar em termos do bem-estar econômico e que, com dificuldade, nós vemos cada vez que ela emperra em algum ponto dessa ciranda. Nós temos abordado de forma geral o problema, e eu queria destacar uma iniciativa de reforma tributária limitada e pontual, mas importante, anunciada pelo governo, bem como uma iniciativa também tomada pelo Congresso Nacional, em favor da famosa desburocratização, as duas tendo por escopo e sempre o mesmo tema de melhorar o ambiente de negócio do Brasil. Eu estava ontem no Conselhão, quando algumas dessas medidas foram colocadas pelo governo federal, da parte do governo federal, sob a administração do presidente Temer. A proposta da equipe econômica que o presidente formou, eu gostaria de individualizar neste momento. É sobre entre as 15 medidas econômicas anunciadas no último dia 19 de fevereiro, como sabemos, a maioria dessas medidas apenas explicita o apoio do governo federal a proposições legislativas, senador Eumano Ferro, que presentemente transitam nesta casa. E o que eu quero individualizar é a forma que prevê a unificação como alíquota única, nós já tivemos a oportunidade de debater, do PIS e do CONFINS. Mais ou menos há 7 anos eu ouço falar sobre essa unificação. É uma proposta que vai na direção da simplificação do sistema tributário. E há muito nós estamos esperando que isso aconteça, pelos empreendedores também aguardada e pelos estudiosos da política tributária aplaudido. Como temos essa consciência, ao lado do nível exorbitante da nossa carga tributária, a maior do mundo, a complexidade da legislação é o maior problema que acomete o pagador de imposto. Ora, o PIS e o CONFINS têm, grosso modo, falando aqui, o mesmo fato gerador que são as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas de direito privado. Tendo praticamente o mesmo fato gerador, os dois tributos poderiam ser perfeitamente unificados. Isso é claro, vai simplificar o sistema. Ademais, eu queria tratar de uma coisa que é a ideia de transformar esses tributos não cumulativos como uma alíquota única. Como administrador, o senhor sabe perfeitamente quanto é importante simplificar a vida de quem produz e que tem que estar legalizado com todos os seus compromissos tributários. Tributos cumulativos incidem em cascata sobre o efeito da produção. Distorcem de toda maneira, a alocação de recursos e prejudicam setores em que o produto final percorre diversas etapas de compra e venda. Mediante prova feita, a partir dos apurados estudos técnicos, o governo, contudo, deveria firmar o compromisso de que a unificação não haverá, com isso, aumento da carga tributária, que é um vício que nós temos nesse país. Vamos simplificar, mas dá para acrescentar um pedacinho aí? É difícil? É desafiador? Claro que é, mas é necessário e é capaz de ser executado. Por que a demora de se tomar essas decisões? As resistências que ainda há para a unificação do PIS e do CONFINS refere-se ao receio dos agentes econômicos e de setores produtivos de que a medida pode ser pretexto para ampliar ainda mais a arrecadação do Estado. Esse receio é justo, mas nós temos que dissipar. O sonho, contudo, da maioria dos tributaristas e economistas que se preocupa com a simplificação e a racionalização do sistema tributário brasileiro seria a criação do Imposto sobre Valor Adicionado, IVA. Esse tributo poderia, senhor presidente, unificar CONFINS, IPI, ICMS, que é imposto estadual por excelência. Esse tributo não cumulativo, incidente sobre o valor adicionado ao produto a cada etapa da produção, o IVA, de arrecadação centralizada, a cargo do governo federal e depois distribuído entre a União, estados e municípios, ainda com efeito concentrador, que nós conhecemos, depende de fatores extratributários para ser viável.
O mais decisivo e controverso deles seria o preceito a ser inscrito na Constituição de que o presidente da República incorreria em crime de responsabilidade caso postergasse em relação ao prazo legal a distribuição devida do tributo aos demais entes federativos, estados e municípios. Vossa Excelência foi prefeito 2 vezes. Vossa Excelência sabe a dificuldade dessa distribuição do bolo tributário chegar ao seu município. Tem uma escala, e uma escala que não é só distributiva, é a escala de poder. Sem a garantia de que esse parâmetro constitucional possa obrigar o cumprimento dessa distribuição, o Poder Executivo da União não usará a distribuição do IVA como meio de barganha política com os estados, que é o que acontece no meu estado. Nenhum governador jamais vai aceitar essa memória, essa meritória que é proposta, que muito ajudaria o setor produtivo do nosso país. E daria, sobretudo, um grande impulso para a nossa prosperidade econômica. Então, senhor presidente, no que se refere às gestões exclusivas do Congresso Nacional, para melhorar o ambiente de negócio, eu quero realçar o trabalho da Comissão Mista de Desburocratização. Aqui funcionou bem no ano passado e que teve como presidente o deputado Júlio Lopes e como relator o nosso Antônio Anastasia. Nossos colegas deputados e senadores de comissão fizeram uma radiografia profunda dos gargalos burocráticos existentes e do excesso de papelada inútil que inferniza não somente a vida do cidadão em suas relações civis, burocráticas, mas também as empresas. E desse trabalho resultaram projetos de lei que, se aprovados, vão significar uma sensível melhora no ambiente de negócio. A Comissão Mista de Desburocratização traçou, entre outros, 4 objetivos que eu destaco por sua importância, em favor das reformas microeconômicas, tão desejadas por todos nós, que queremos um Brasil mais ágil dos nossos negócios. Primeiro, simplificação nas normas para abertura e fechamento de empresa. Redução do tempo necessário para a concessão de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Revisão das cargas, das regras de exportação e importação. Tudo isso facilita a integração do nosso mercado nacional com o mercado exterior. E a flexibilização das regras aplicáveis aos serviços notoriais e de registro. Os tributos são um meio para a extração compulsória de renda da sociedade em nome do interesse coletivo. Quanto resta obscuro onde está esse interesse coletivo e, pior, quando se passa a suspeitar que os tributos excessivos vão, na verdade, contra o interesse coletivo, cai na legitimidade para a sua cobrança. É isso que temos que evitar. Então, senhor presidente, diante dessa reflexão... Nobre senadora, pediria uma parte a Vossa Excelência. Olha, Vossa Excelência sabe que concedo a parte a Vossa Excelência, que é tão generoso com seus colegas, com o maior prazer. É verdade. Eu queria só me solidarizar com a nobre senadora, me somar a todas as suas preocupações, que, do meu entendimento, são as preocupações maiores de quem empreende neste país. Quer seja um pequeno empreendedor, um micro, um médio ou um grande empreendedor. Ou seja, o ambiente de trabalho em nosso país, mesmo reconhecendo esforços de muitos governadores, próprios vários presidentes, etc., mas o governo, em todos os seus níveis, tem sido um impedimento para quem quer empreender, quem quer gerar seu autoemprego e mais gerar empregos e produção em nosso país. A carga tributária, como diz Vossa Excelência, é grande para este país. Os encargos sociais, a burocracia que inferniza não só as pessoas jurídicas que empreendem, mas a nós outras pessoas físicas. Então, nós temos que mudar esse ambiente, sobretudo, que é, aliás, uma das prioridades eleitas pelo nosso presidente
Eunice Oliveira, a microeconomia e as questões relacionadas à segurança pública. O tema que Vossa Excelência traz a esta casa hoje é oportuno, coincide com a preocupação de muitos senadores aqui nesta casa. E nós reconhecemos que há um desestímulo a quem empreende nesse país. E no momento em que nós temos 12 milhões de desempregados, é inadmissível que criemos um ambiente adverso àqueles que querem gerar riqueza, produção, emprego, sobretudo. Então, eu parabenizo a nobre senadora e me associo à sua preocupação, que extravasa tudo que os empreendedores desse país estão a reclamar todos os dias e em todos os instantes. Parabenizo a Vossa Excelência por este pronunciamento. Vossa Excelência tem afirmado várias vezes nas suas colocações que os tributos excessivos vão, na verdade, contra o interesse coletivo. E isso nós temos falado. As leis que hoje estamos votando, pequenas diante da necessidade de fazermos uma total reforma tributária nesse país, é, na verdade, apenas um espasmo da nossa solidariedade com esse Brasil que se pretende construir a partir dessa desburocratização, desse viés tributarista excessivo, cruel. Então, está ao nosso alcance darmos esses passos firmes, decisivos, para melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Eu vou concluir dizendo que nós temos que organizar a microeconomia. Eu não sou economista, Robert é. Mas nós somos capazes de enfrentar esse desafio e construir, nessa conjuntura complexa que nós estamos, reorganizando a nossa macroeconomia a partir do Plano Real, que foram os primeiros passos que nós demos nessa direção em 1994. De lá para cá, muita coisa aconteceu, senhor presidente, muita. Coisas boas, coisas ruins, até hoje. Não mencionar tudo que nós estamos falando aqui, nós sabemos do desafio de ter que equilibrar as contas públicas para que o Estado brasileiro não continue em marcha acelerada rumo à insolvência. Então, o equilíbrio fiscal, que eu ressalto aqui com todas as letras, que não pode ser um fim em si mesmo. As contas arrumadas, que tanto falamos, são um pressuposto basilar para a administração eficiente, porém, nenhuma administração, nenhuma, será verdadeiramente eficiente se não usar as contas ajustadas com o propósito fundamental que o Estado exige: oferecer bem-estar aos seus cidadãos. De que país nós estamos falando, afinal de contas? Nós estamos falando do país que nós pretendemos arrumar e também ficamos correndo atrás. Eu citaria um exemplo banal, mas um exemplo importante. Eu estou há dias tentando conversar com o SPU do meu estado para que deem o CND para liberar 1000 casas lá no Estado do Espírito Santo, que já estão prontas há meses. E por que se não libera? Está o protocolo lá, mas tem um processo de ajustar o andamento de cada uma dessas atitudes burocratizadas. Então, eu acho que oferecer bem-estar à população, saúde, educação, segurança, nós estamos sempre abordando aqui, é preciso que olhe como funciona a máquina, é olhar a questão da gestão pública. Pelo menos, sim, por enquanto, a inflação voltou a estar estritamente sob controle e as taxas de juros nominais estão baixas e pretende se baixar mais ainda. As taxas reais menos altas do que já foram no passado bem recente. Agora, não mais por conta do voluntarismo estatal, mas com apoio em fundamentos econômicos. E eu parabenizo o governo por essa parte. Nós também temos que atuar nessas reformas que eu citei, melhorar o ambiente de negócio, desonerar a produção, e esse ano é propício para isso, senhor presidente. Ali na frente, nós vamos escolher um novo timoneiro, um novo presidente do Brasil. E nós temos que, nessa embarcação das nossas decisões, nós temos que enfrentar esse desafio no debate e com compromisso. Nós estamos tratando de reforma econômica, mas precisamos se tratar objetivamente dos compromissos que esse ou aquele, ou aquela que presidir o país, tem uma relação diferente entre Estados e cidadãos. Eu concluo dizendo que a boa notícia é que tudo isso está ao nosso alcance.
E se não fizermos, basta que nós queiramos fazer, nós temos que apoiar todas as forças políticas que possam se unir para que nós possamos construir esse país que nós tanto reclamamos que deve existir. Então, 2018 pode ser a continuação dos anos de angústia, mas pode ser a grande virada dessa depressão econômica. Eu acho até que pode ser o primeiro ano, em 2019, de prosperidade e mudança econômica vital para o país voltar a desenvolver com políticas sociais justas. Muito obrigada, e eu quero agradecer aqui, sobretudo, o senador Eumano, a Vossa Excelência. Eu acho que nós temos a bancada dos solidários e voluntários aqui nessa casa. Muito obrigada.